Jesus. Irmãos, a Ucrânia, a cada dia que passa, está ficando numa sinuca de bico, né? Numa sinuca de bico. Porque você vê que existe uma matéria, deixa eu colocar aqui para vocês a matéria, né? Saiu em um jornal, e você vê que a adesão da Ucrânia na OTAN não está sendo aceita. A Ucrânia quer entrar, na realidade a Ucrânia só foi usada para ganhar, para os senhores das armas estourar todo o armamento antigo, todo o armamento antigo, e agora você está vendo umas arminhas mais poderosas ser utilizadas. Mas ainda não foi aceito na OTAN. E pelos bastidores estão dizendo que eles não querem. Eles não querem a Ucrânia por enquanto na OTAN. Eis uma grande incógnita. Usaram, destruíram, acabaram com a riqueza, fizeram um monte de promessas e não cumpriram. Ó, Ucrânia beira de uma bomba nuclear dentro de semanas de jornal. Temos o material, temos o conhecimento. Se a ordem for dada, só precisaremos de algumas semanas para ter a primeira bomba, teria dito um funcionário ucraniano especializado em aquisição de armas. O Ocidente deveria pensar menos nas ilhas vermelhas da Rússia e muito mais nas nossas linhas vermelhas, alertou. O jornal indica que o Ocidente não deveria acreditar que a Ucrânia toleraria uma nova ofensiva das tropas russas contra Kiev. E salienta a esse respeito que o regime de Vladimir Zelensky poderia reconstruir o seu arsenal de armas nucleares, a qual renunciou voluntariamente desde o início da década de 90, após a queda da União Soviética. Por sua vez, o Conselho Presidencial ucraniano Dmitry negou o artigo do Bild, chamando de absurdo, e afirmou que há muito tempo que as pessoas conseguem confundir as palavras do colunista, as declarações do russo propagandista, uma vez que ambos lançam o mesmo absurdo no espaço da informação. Então, diz que houve aí uma ideia de ativar o arsenal nuclear e caiu por terra. Só que, olha aí, irmãos, Zelensky revela detalhes do plano da vitória. A Rússia diz que termos empurra a OTAN para agir. Proposta pede a garantia de um convite para a Ucrânia ingressar à OTAN e operações militares em território russo. O presidente da Ucrânia apresentou nesta quarta-feira, dia 16, o seu chamado Plano da Vitória. No parlamento ucraniano, o documento consiste em propostas ucranianas para resolver a G com a Rússia e possui 5 pontos principais e foi levado por Zelensky durante sua viagem aos Estados Unidos e apresentado à Casa Branca, mas ainda não havia sido revelado. O plano de Zelensky também possui outros 3 anexos mantidos sob caráter confidencial,
mas que foram apresentadas a países aliados. O Kremlin, por sua vez, declarou que não há nada de novo no plano de Zelensky. Primeiro, entrar na OTAN, que sempre falam, mas nunca colocam. Segundo, defesa. O ponto diz que a defesa ucraniana pediu o levantamento das restrições aos ataques ao território russo para poder atingir de forma conjunta a aviação russa, bem como a expansão da utilização de drones e mísseis e acesso à inteligência aliada. E ele retornar, através da adesão da OTAN, a entrar no território russo. Terceiro, dissuasão. A Ucrânia propõe aos seus parceiros ocidentais que seja instalado no território um certo pacote de dissuasão estratégica não nuclear, que, segundo Zelensky, seria classificada para proteger o território do país contra qualquer ameaça militar russa. Econômico. O quarto ponto é desenvolver o potencial econômico da Ucrânia e o reforço das sanções. Esse ponto contém um anexo secreto que foi compartilhado com os Estados Unidos e a União Europeia. Zelensky afirmou que a Ucrânia convida os Estados Unidos e alguns parceiros, em particular a União Europeia, para concluir um acordo especial sobre a proteção conjunta dos recursos críticos disponíveis na Ucrânia, investimento conjunto e utilização do potencial econômico correspondente, um pós-G. Já no último termo do documento aponta para um período pós-G, no qual, segundo o presidente ucraniano, os militares ucranianos poderão usar suas experiências para reforçar a defesa da OTAN e da Europa, de acordo com Zelensky. Os militares ucranianos poderão substituir parte do contingente estadunidense na Europa. Como é que foi a reação do Kremlin? Da Rússia? Ao comentar a apresentação oficial dos termos do chamado Plano para a Vitória, o porta-voz do Kremlin, Dmitry, declarou que a proposta provavelmente implica numa G com a Rússia até o último ucraniano. Há tantas semanas que se fala sobre algum tipo de plano de paz efêmero, mas muito provavelmente este é o mesmo plano dos americanos, e lutar conosco até o último ucraniano, que Zelensky agora camuflou e chamou de plano de paz. Não existe nenhum novo plano aí, disse. Ele acrescentou que as autoridades de Kiev devem ficar mais sóbrias e perceber as razões que levaram ao conflito da Ucrânia. Irmãos, ele quer acabar e destruir com a Ucrânia. Essa é a questão. Né? Não há acordo de paz. Ele vê um acordo de destruição do seu país. Destruição do seu país. E agora, irmãos, existe algo acontecendo, né? Algo acontecendo, que é a Coreia do Norte, enviando soldados para lutar. Veja que existe uma coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês que é o povo da Ucrânia não quer ir para a G, meu irmão. As mães, presta atenção, as mães estão virando as vans do serviço militar, que estão indo buscar seus filhos para combater contra a vontade deles. Contra a vontade deles. Olha aí, ó, soldados norte-coreanos reforçam os russos na frente na Ucrânia. Já não se trata apenas de transferência de armas, mas de transferência de pessoal da Coreia do Norte para as forças militares da ocupação. O exército norte-coreano teria enviado vários milhares de soldados para a Rússia para, em última análise, fortalecer a presença russa na Ucrânia.
A Coreia do Norte enviou tropas para apoiar a G de Vladimir Putin na Ucrânia. A informação foi revelada pelo próprio presidente Zelensky durante um dos seus discursos diários ao povo e confirmada por fonte militar. Já não se trata apenas de transferência de armas, mas de transferência de pessoal da Coreia do Norte para as forças militares, declarou Zelensky. E aí, irmãos, deixa eu ver aqui se eu consigo. As imagens aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, eu quero que você perceba as imagens que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Esse é o Zelensky falando de entrar na NATO. Aqui é a França entregando drones para a Ucrânia para atacar a Rússia. Meu Deus. Aqui, ó, após encontro com Zelensky, o líder não mudou sua posição sobre não estar pronto para aceitar urgentemente a Ucrânia na OTAN, informou o gabinete alemão. E aqui, ó, as famílias dos ucranianos mortos na G se manifestam contra o governo. Quem perdeu os filhos na G estão se levantando contra o governo ucraniano por ter perdido seus entes queridos. E aí a mãe, olha aqui, ó. Mulheres na região da Transcarpácia tentam virar uma van de oficial de recrutamento. Porque eles estão indo buscar os jovens em casa, meu irmão, para obrigá-los a ir para a G, e eles não querem. Eles não querem. Não querem. Você sabe o que é isso? As mães desesperadas. As mães desesperadas não querendo enviar os filhos. Ó. Olha aqui o desespero das mães para não perder seus filhos dentro de uma narrativa. Qual é a narrativa? É que está havendo um ataque, está havendo... Isso é tudo uma... É algo assim surreal. Irmão, se eles quisessem paz, já teria paz. Porque, irmão, você sabia que a própria população da onde a Rússia tomou da Ucrânia e anexou ao seu território prefere ficar do lado da Rússia para acabar com isso. A população não quer. Olha como o povo é manipulado. A população não quer. A população está preferindo ficar do lado da Rússia para acabar com o conflito e tudo voltar ao normal. Mas quem comanda não quer. E quem é o presidente, presta atenção, irmãos. Quem é o presidente da Ucrânia é um comediante. Ele era tipo Danilo Gentili do Brasil. Ele é o presidente da Ucrânia, é um comediante que foi colocado lá para obedecer. E quem paga, você está vendo aí o desespero das mães. O desespero das mães. O desespero das mães de não querer os seus filhos sendo cobaia dos senhores do mundo. E qual é o fim da Ucrânia, irmãos? O fim da Ucrânia é ficar totalmente sozinha. Vai ser usado até o último, provavelmente não vai entrar na OTAN. E é um cavalo de Troia para chamar a atenção do mundo.
enquanto um monte de coisa está acontecendo.